Amém. Nós estamos durante este mês de fevereiro e entrando em março, falando sobre o ministério do Espírito Santo, né? E temos aprendido um pouco mais. Alguns já sabiam, outros estão relembrando, mas estamos conhecendo um pouco mais sobre essa pessoa da Trindade, que chama-se Espírito Santo, que é fundamental. Ele não é só importante, ele é fundamental na igreja do Senhor Jesus Cristo. É presente na igreja, pode ser um aglomerado de pessoas, pode ser uma associação, pode ser um grupo, uma agremiação, mas nunca será a igreja, porque a igreja, ela tem que ter a presença do Espírito de Deus nela, né? Por isso a gente tem dado essa temática a respeito do Espírito. Algumas pessoas têm dificuldade de estudar a respeito do assunto, têm algumas concepções próprias e às vezes elas se fecham para o que a palavra de Deus ela é capaz de nos mostrar e aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Então, quando nós lemos em Atos capítulo 2, versos 17, diz a palavra de Deus que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos ou sobre toda a carne, né? Como esteja na sua Bíblia. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? E ele não faz distinção entre pessoas, entre homens e mulheres. Ele diz, filhos e filhas hão de profetizar a palavra do Senhor, né? E a gente tem visto isso em vários lugares, em vários países. Nós também vemos na África, em ambientes muito, ambiente hostil, né? Em regiões até inóspitas, nós vemos mulheres que vão e são ferrenhas, guerreiras, levando a palavra do Senhor, né? Por isso que a Bíblia fala a respeito dos filhas e filhos profetizando. Mas o nosso assunto de hoje vai estar baseado em 2 capítulos do Evangelho de João, e nós já começamos iniciando o culto lendo o Evangelho de João lá no capítulo 14, e vamos ler alguns textos, alguns versículos deste capítulo e também do capítulo 16. São 2 capítulos de grande importância, de grande revelação de questões espirituais ali para que a gente possa seguir nessa trajetória que o Senhor nos deu, que é de conhecer a palavra do Senhor, tá? Então esses 2 capítulos, eles são assim muito importantes, a gente deve ler, orar e buscar o conhecimento, porque ele traz grandes revelações para nós, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade liberta, certo? Quando a gente vai conhecendo a verdade do Espírito Santo, nós mergulhamos no mundo espiritual grandioso, próspero, que faz nos entender o que nós estamos fazendo aqui, que não é um simples convencimento de que a Bíblia é a verdade e apenas acreditar no que está nela, mas mergulhar nesta verdade e passar a fazer parte desta verdade. E isso só vem por intermédio do Espírito de Deus, tá? Então, no capítulo 14, vou lendo aqui alguns versículos, eu adotei a leitura da versão da NVI, Nova Versão Internacional, os irmãos percebem quando a gente coloca aqui, né? Que é uma que eu gosto bastante da sua tradução, tá? Mas o primeiro versículo, começando no verso 1, diz assim, do capítulo 14, não se turbe o coração de vocês, tá? E quando ele está falando a respeito de não se turbe o coração de vocês, ele está falando algo muito importante. Ele está falando que diante de uma sociedade cada vez mais complexa, mais estranha,
mas cheia de aparências, né? Ou de modificação de hábitos, a gente percebe que a nossa cabeça, a nossa mente, ela pode ficar com perturbações, tá? Porque a palavra não se perturbe ou não se turbe o vosso coração, né? Ou o coração de vocês, fala também não deixe o coração de vocês ficar confuso. A ideia que nos dá o texto é não permitir que a confusão venha invadir a nossa mente, o nosso coração, e a gente de repente não saiba qual caminho vai seguir. E é isso que o texto está falando. Não se perturbe ou não se turbe o vosso coração, tá? Então não deixe o teu coração ficar confuso. Mira o teu coração para Jesus Cristo em qualquer circunstância, tá? Porque ele vai continuar dizendo assim, olha, no mesmo versículo, ele preenche todo o conteúdo quando ele diz assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Ele está falando, crer em Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Esse texto de João 14, nós encontramos aqui a Trindade presente, bem direitinho, né? Nesse capítulo 14. E essa é uma doutrina que algumas igrejas elas refutam, né? Elas não concordam com a doutrina da Trindade, mas ela é real, ela está na palavra de Deus, ela é presente. Então ele diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, creiam em Jesus Cristo, creiam em Deus, Criador dos céus e da terra, creiam em Jesus Cristo, seu Filho, tá? Ele vai falando isso, e quando ele fala aqui, ele ainda não tinha passado o processo de crucificação, né? Mas ele está falando já, creiam em mim, porque ele estava anunciando que ele era o Redentor, que ele era o Salvador, que ele veio para libertar. E ele fala a respeito disso, né? E no verso 4, ele continua dizendo assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Durante essas semanas, a gente também tem falado de uma forma assim figurativa ou comparativa a respeito de caminho, né? Quando você conhece o endereço, já foi várias vezes, é fácil você chegar lá. Mas quando você não conhece o endereço e vai ter que ir lá, você tem que quebrar a cabeça. Muitas vezes a gente tem quebrado a cabeça para entender mais do mistério da palavra de Deus e o significado dela para a nossa vida. Mas a partir do momento em que a gente se atenta, a gente inclina o coração, como fez Daniel, para conhecer a respeito dessa verdade, então mais a gente vai entendendo sobre os mistérios do Senhor nosso Deus. Por isso ele diz, vocês conhecem o caminho para onde vou, que era para a glória de Deus, né? Mas o versículo 5 vai dizer, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Tomé, na sinceridade do seu coração e também na desconfiança. Não tem gente que é desconfiado, né? Tem gente que é desconfiado de tudo. Tem gente que você dá um copo d'água para ela e diz, por que você me deu esse copo d'água? Tem gente desconfiada de tudo, né? Tem gente que se você vai dar um presente, se você levar uma caixa de chocolate, o que essa pessoa está querendo? Então tem gente desconfiada assim. E esse era Tomé. Tomé era um sujeito desconfiado, viu? Tá? Então ele desconfiava de tudo. E também ele tinha uma incredulidade muito grande. Não era fácil. É aquela pessoa que é incrédula, que é muito ferrenha, mas tem uma coisa, depois que acredita, não há mais no mundo quem tire do coração dela, viu? É também esse tipo de comportamento, era o comportamento de Tomé, tá certo? Tanto é que a Bíblia não fala, mas a história relata a respeito de Tomé como sendo o primeiro a sair em busca de anunciar a palavra de Jesus Cristo a ponto de ser morto na Índia, né? Então, a história fala a respeito dele, tá? E o versículo 26, então, o versículo 6 responde então a Tomé
quando Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele vai apontar para nós 3 situações. Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, também sou a vida. Então tudo se concentra nele, né? E ele diz mais no final: ninguém vem, não é ninguém vai. Alguma tradução diz que vai, né? Como fosse distante. Mas ele, nessa tradução que eu gosto mais, ele diz: ninguém vem ao Pai que está com ele, né? A não ser por mim. Então, quando você vai ao encontro de Jesus Cristo, você se derrama na presença de Jesus Cristo, você se encontra com Jesus Cristo, você está se encontrando com Deus. Que coisa extraordinária, né? É maravilhoso. E ele continua dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Porque a unidade é tão grande entre eles, pai e filho, que se misturam um com o outro. E não dá para você fazer um desmembramento. Por isso chama-se trindade ou triunidade, né? Tá? E já agora vocês o conhecem e o têm visto. Porque têm visto Jesus Cristo. Tem andado com Jesus Cristo, conhece a Deus. Tá? O Deus Criador ninguém viu, mas o Deus que morreu na cruz do Calvário, o Deus que se fez homem, foi visto por quantas pessoas, né? E Filipe vai dizer lá no verso 8, diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele tinha acabado de dizer, tá? Ele tinha acabado de dizer, esse aqui, o Filipe é aquele voador, tá? Que a gente está falando a verdade para ele, e ele depois pergunta tudo de novo. Você não se deparou com alguém assim não? Igual o Filipe, você explica bem direitinho, aí diz: mas como é que eu chego lá mesmo? Você explica: ó, você dobra a esquerda, a direita, na próxima a esquerda é ali. Aí diz: ah, entendi, mas como é que eu chego lá mesmo? É um voador, né? Então esse era Filipe. Jesus tinha acabado de falar que se olhasse para ele estava vendo o Pai. Aí ele vem de novo e diz assim: Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha só, né? E assim tem muitas pessoas dentro da nossa comunidade que voam, que não conseguem enxergar na palavra de Deus as verdades e olham e continuam voando e perdem de frutificar, de avançar e de se fortalecer muitas vezes por causa desse comportamento, né? Indo para o versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Eu não sei, porque há uma dificuldade de se entender o que está escrito, porque as pessoas distorcem para dizer, muitos, que não se faz mais nada, que não se tem um milagre. Eu não concordo com milagres sensacionalistas, em que a evidência não é Cristo na vida daquele que está nas trevas. Eu sou defensor de que o que Deus nos dá é para que a gente avance nas trevas para tirar vidas. Não sou defensor de pessoas que levam o nome de que ela faz sinais e maravilhas, porque isso não é um comportamento para uma pessoa, esse é um comportamento de Jesus Cristo na nossa vida. Então é generalizado. Então, quando você quer beijar os pés de alguém porque você acha que faz sinais, você está idolatrando. Isso é um risco, é um perigo, né? E tem pessoas que gostam de chamar a atenção para si, quando vão contando os seus feitos e as suas maravilhas que têm realizado. Nós não precisamos, né? Nós precisamos viver o Evangelho e crer nele. Mas aqui é uma realidade que faz parte da nossa vida e nós podemos vivenciar isso, nós podemos passar por essa situação. Quando ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E você sabe quais são as obras que Jesus tem realizado, porque já está registrado na sua palavra. Nós sabemos ou não?
Nós não sabemos que ele curou o cego ou não? Que ele libertou possessos, são obras de Jesus Cristo. Então ele diz que a gente faz. E quando você se depara diante de alguém que está com um problema espiritual, está com um espírito maligno, corre e chama o pastor. Não é assim que a Bíblia diz. Ela diz, vai você e liberta. Fico querendo arrumar trabalho para o pastor, né? Eu conheço pastores que estão adoecendo e morrendo, porque na congregação ele assumiu a responsabilidade de fazer tudo. Se alguém está enfermo, ele é que tem que orar. Se está possesso, ele é que tem que ir lá ministrar a libertação. Então é dia e noite. Se a pessoa está com algum problema, de madrugada, liga para ele. As pessoas não aprendem que elas têm que ir a Jesus Cristo. E tem o Espírito Santo que as assiste. A gente perdeu este conhecimento, tá? Mas ele diz, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. E diz mais, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, não é Jesus fisicamente mais realizando qualquer espécie de obra na terra, mas as obras dele identificada com ele, é realizada pela igreja, porque ele está no Pai. E ele diz aqui que você pode fazer coisas ainda maiores, porque há coisas espantosas por aí, né? E ele continua dizendo, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ele não está dizendo aqui, não está identificando o que é, mas ele está dizendo o que pedir. Mas observa que ele está falando para quem já está tendo conhecimento dele e sabe que a missão dele não é estabelecer reino terrestre, não é estabelecer bem-estar material. Apesar de muitos terem corrido para Jesus por causa do pão que ele multiplicou e saciou a fome. Então muitos vão assim, mas ele está falando de algo muito mais profundo, ele está falando de eternidade, de vida eterna, de mudança, de tirar as trevas de dentro da pessoa. É disso que ele fala. Então ele diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí às vezes a gente é egoísta e pede aquilo que é bom para a gente. Por exemplo, nada contra, mas uma mãe tem um filho que dá muito trabalho, e a vizinha também tem um filho que dá muito trabalho. Ela só pede pelo filho dela, mas ela não perde tempo pedindo pelo filho da vizinha. Aí tem um mistério, né? Tem um problema, porque era mais importante ela pedir pelo da vizinha. Então é preciso que a gente entenda que o que a gente pede não é para o nosso bem-estar, é reino. Por isso que Tiago diz, você pede e não recebe, pede mal. Pede porque você quer se sentir bem. Essa é que é a grande verdade, tá? Mas ele continua, versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tem alguma dificuldade de se entender o que está escrito na palavra de Deus nesse sentido? Não, ele está dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mas tem uma relação estreita, tá? Aí entre o versículo 14 e o versículo 15, tá? Ou entre todo esse contexto, é que precisamos obedecer Jesus Cristo, para que isso seja perfeito, certo? E para que aconteça.
E o verso 16, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador, né? Ele está falando do Espírito Santo. Então, vamos entrar aqui nessa situação agora, que é a questão deste ministério extraordinário, é o ministério divino, através do Espírito de Deus, que ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês alguns momentos da sua vida, para sempre. Tem dia que você se sente só. Se você não tem Cristo, é justificado isso, porque se eu não tenho Jesus na minha vida, se eu nunca abri meu coração para Jesus Cristo, se eu não tive uma experiência de conversão, de novo nascimento, é normal que a pessoa se sinta só, ela precisa de muitas coisas. Por isso que existem essas festas extravagantes, nessas coisas. Isso é movido porque as pessoas são fragilizadas pela solidão. Então Satanás, usando cabeças, atraem essas pessoas. Elas veem a multidão e menos quando esperam, elas estão envolvidas e engodadas por essas coisas. Uma delas que acontece é o carnaval. O carnaval reúne milhares e milhares de pessoas que estão solitárias, vazias, roucas, tá? Mas para quem tem Jesus Cristo, é estranho quando você percebe nela que ela tem um comportamento de solidão, porque a palavra de Deus diz aqui que Jesus ia rogar ao Pai, ia pedir ao Pai, e ele, para que ele desse o Consolador, aquele que consola, conforta, que está ao nosso lado, que nos assiste, que nos acompanha, e esse é o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, em todo momento. Se você acha que está só, você está muito bem acompanhado, você está com o Espírito de Deus. E por que essa doença que não sai da sua vida? E eu estou falando de doença emocional. É uma crise por cima de crise, é uma dificuldade, é uma necessidade de estar olhando o WhatsApp para ver se alguém curtiu alguma coisa, né? Mandou alguma coisa, porque você precisa ser notado. Você é notado 24 horas pelo Espírito de Deus, se você já tem Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você tem a presença celestial, magnífica, gloriosa de Deus na sua vida, em qualquer circunstância, e está passando pelo vale da sombra da morte, o Espírito de Deus está contigo, você não está só. E ele está falando a respeito disso. E ele fala então do Espírito da verdade. E ele diz que, olha só, é sério, olha, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Porque naquele momento que Jesus está falando a respeito dessa situação, ele já está falando da presença do Espírito Santo com eles. Porque nós vimos domingo passado, se você não viu, você pode ir lá no canal Ágape Montes e ver na mensagem a respeito da ação do Espírito Santo em Jesus Cristo. Você vai ver desde o nascimento até no momento não só da ressurreição, até no momento das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, foi por intermédio do Espírito Santo. É precioso, né? É precioso. Então, ele está falando isso porque o Espírito Santo estava com eles, mas ele diz que na promessa, quando viesse o Espírito Santo, viria para entrar
neles, estar dentro de vocês. E ele continua dizendo: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Para aqueles discípulos, ele vai continuar ensinando e vai lembrar dos 3 anos de ministério aprendendo a respeito de Jesus Cristo. Mas nós temos a palavra escrita que ele nos deu, tá? Ele registrou a sua palavra para conhecer, para que a gente pudesse aprender. Então, ele nos faz lembrar, mas ele continua nos ensinando. Quem nos ensina é o Espírito Santo, tá? É ele quem ensina para a gente. E quando a gente sai do capítulo 14 e vamos até o capítulo 16, então aqui nós encontramos no capítulo 16 esse ministério primordial do Espírito de Deus, que é agir continuamente no homem para que este se arrependa, né? Então ele diz assim, a partir do verso 7, João capítulo 16, a partir do verso 7, diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Agora sabemos que ele foi. Naquela hora ainda estava em transição, ainda havia muita discussão, havia muita dúvida, muito questionamento entre eles. Mesmo sabendo que o que ele estava falando, Jesus estava mostrando a respeito de que aquele caminho que ele estava falando ia acontecer, não é? Mas ele diz assim: mas se eu for, eu enviarei. E agora também nós sabemos que ele foi enviado. Nós sabemos que Joel, no capítulo 2, Deus já fala a respeito de que enviaria o Espírito da verdade. E aqui também, Jesus está falando que ia enviar, ainda não tinha acontecido, estava próximo porque entre a Páscoa e a festa do Pentecostes são 50 dias. Ele estava vivendo a época pascal, né? Então aí tinha quase 2 meses, mas viria. Ainda não estava se manifestando a respeito disso. Mas ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo do Espírito de Deus é convencer o mundo. Quando a gente vai lá para Deuteronômio, nós vamos ver que Deus diz aqui: hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a vida. Mas ele não disse: você aqui vai para a vida e você para a morte. Mas ele está dizendo: escolham. Ele coloca as duas coisas. O Espírito de Deus, então, ele vem da parte de Deus para todo mundo ter a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus Cristo. Para que alguém seja condenado diretamente, ele precisa saber da verdade. Quando você fala, preste bem atenção agora, quando você fala do sacrifício de Jesus, do plano de Jesus para a salvação para alguém, você deixou diante dela as duas possibilidades. Porque ela, ao tomar conhecimento de que é Cristo que salva, e o Espírito Santo falando, esse é o caminho, e a pessoa rejeita, ela acabou
de aceitar a condenação. É complicado, é sério. Mas, por outro lado, o que ele faz? Jesus Cristo, ele comissiona o seu povo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. As pessoas têm que saber. E Mateus 24 diz que este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. O mundo inteiro precisa saber. Às vezes a gente tem falado a respeito disso, nós não temos obrigação de levar ninguém a Cristo, mas nós temos a obrigação de informá-la sobre a verdade. O resto não é nossa responsabilidade. Mas a gente pode entrar numa guerra também espiritual por vidas. Por isso que tem milhares de pessoas nesse momento, de joelho no chão, orando para que o Senhor salve vidas. Vocês sabiam que tem milhares de servos do Senhor que é chamado pelo Espírito de Deus e estão clamando, orando, intercedendo, guerreando, adoecendo na carne por fraqueza de tanta luta para que vidas sejam salvas? É mistério, tá? Porque é obra do Espírito Santo. Porque o objetivo dele é, quando ele vier, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo. Se você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, porque as pessoas vão sempre na escola bíblica ou nas faculdades de teologia, né? Perguntam, e quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo? É uma situação com Deus lá. A situação que Ele nos deixou conscientes é a situação dada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. É por aí que nós temos que seguir. Então, a qualquer outra situação foge ao nosso entendimento e a nossa possibilidade de resposta, porque não tem como a gente agir no lugar de Deus, certo? O que acontece? Ele diz aqui, né, que não creem em mim, tá? Quando a gente está falando a respeito disso, é porque quando o Espírito Santo, ele começa a agir, o objetivo dele é convencer você e a mim de que estamos errados. Porque tem gente que não acha que está errado, né? Tem gente que engana os outros e ainda diz que está certo. Você já viu isso? Tem gente que justifica os seus erros pelos erros que outros cometeram e acha que está certo. O pastor estava falando até justificação hoje na escola bíblica. É uma justificação que não justifica nada, tá certo? Então, ele fala a respeito disso, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justiça de Deus prolonga a sua verdade e fidelidade, tá? O que a justiça de Deus faz é mostrar exatamente a verdade e a fidelidade de Deus. Consiste em Deus, Ele, cumprir os seus compromissos dentro da aliança com o seu povo e em manifestar assim a sua fidelidade à aliança. A aliança que Deus tem conosco está no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que quem lança a mão desta aliança tem garantido, tem convicto a sua salvação em Cristo Jesus, e não há nada nem ninguém que possa tirar dele, tá? Mas está baseado também no que nós encontramos aqui, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já foi condenado antes do Éden existir, antes da criação da terra. Quando a gente fala antes da criação do mundo, a gente
está se reportando para a criação da terra, né? Que é o mundo que a gente conhece, é terra. Agora a gente está conhecendo mais outros sistemas. Mas Satanás já está condenado. Por isso ele fala a respeito do juízo de Satanás. Mas o Espírito de Deus vem para nos informar que este elemento já está condenado e derrotado. Mas a gente fica pasmo, porque nós encontramos pessoas que ainda preferem dedicar as suas vidas a Satanás, por deliberação própria, por vontade própria. E aí a gente fica, as pessoas elas ficam tão cegas que elas chegam a esse ponto. Esses grupos de rock, né? Rock, essas coisas todinha, rock pesado, não sei o que mais lá, tal. Pessoas fazem sacrifícios, bebem sangue de morcego, fazem um monte de coisa, né? Certo? Uma vez um rapaz estava perguntando: rapaz, eu não sei por que é que os grupos do mundo faz tanto sucesso e a gente que canta para o Senhor, a gente não faz sucesso. Ele disse: porque o sucesso deles é muito simples. O mundo jaz no maligno, eles são do maligno, e o sucesso do maligno é para o maligno. E se a gente quer o sucesso do maligno, nós não fazemos parte de Deus, porque nós não temos sucesso, nós temos adoração. Adoração é o que vai de contramão essa história de sucesso, né? Vamos e convenhamos. Se você é servo do Senhor, serve ao Senhor, você não tem o que estar preocupado em que o seu nome seja elevado em algum momento. Você está apenas ali para servir e adorar o Senhor. E essa é a grande diferença, né? Então, esse texto ele fala a respeito do Espírito Santo trazendo convencimento. Então, o Espírito de Deus está noite e dia e noite, falando para mim e para você agora. A garganta está boa. O Espírito Santo está falando para mim e para você agora, que nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Quando você não tem Jesus Cristo, o Espírito Santo está falando para você, quando não tem Jesus Cristo, dia e noite, que você precisa reconhecer o seu pecado, se arrepender dele e confessar, o que é difícil, né? Mas ele faz isso. E aí, indo para finalizar, João 16:13 diz assim, basicamente repetindo lá o de João 14: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Note que o Espírito Santo, ele toca na igreja. A igreja sabe o que está chegando por aí. Há um sentimento não nacional, mas mundial, por onde você vai, as pessoas falando: Jesus está vindo, Jesus está à porta. O Espírito de Deus. Tem gente, fato é que quando o Evangelho começou a ser pregado, eles achavam que ia ser naqueles dias que Jesus ia voltar, porque ele disse que assim como vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar, né? Aí o pessoal estava animado. A movimentação em Jerusalém para vender os bens e depositar nos pés dos apóstolos é porque estava prestes a Jerusalém ser sitiada, certo? Jerusalém ser tomada e destruída, e as pessoas iam se acabar. Como não tinha mais bens, estas pessoas saíram
por vários lugares, Samaria, os confins da terra, anunciando a palavra de Deus. É isso que estava acontecendo, né? Mas ele diz assim, preste bem atenção, o final do versículo 13, quando ele diz: falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Então, quem tem o Espírito de Deus dentro de si e dá um tempo para ele, abre o seu coração para conversar sobre as coisas celestiais, pode ter certeza que vai ter entendimento sobre o que ele está falando a respeito dessas coisas. Eu sei que o que a gente está vendo nessa mudança de comportamento mundial é uma coisa estranha. Uma praga que tomou conta do mundo e mudou a forma de vida de crianças, de jovens, até de adultos, é uma coisa tremenda. Mas não é só isso não, são muitas outras coisas que estão acontecendo, né? E o versículo 14 diz: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o objetivo do Espírito Santo é levar o homem a conhecer Jesus Cristo, a conhecer o seu estado, se arrepender. Depois ele segue no seu objetivo, levando o homem àquele que já tem o Espírito de Deus, a glorificar Deus, certo? A glorificar Jesus. E para finalizar, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É por esta razão que a igreja não é uma instituição meramente humana ou intelectual. Ela vai além, ela é espiritual, porque ela se envolve, se entranha, se mistura com Deus e com Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito Santo, que é hoje o elo de ligação. Ele está dentro de nós e atrai tudo que está acontecendo no céu para dentro de nós. Então que isso nos faça entender destas verdades, para que nós possamos ter uma vida em busca no Senhor nosso Deus. Que a gente não fique apavorado com notícias, que a gente não fique buscando saber o que vai acontecer no mundo. O povo, até os nossos irmãos às vezes ficam apavorados com questões econômicas, políticas. Nós não nos preocupamos com isso, porque nós temos um Deus e sabemos qual é o nosso destino, né? O nosso endereço já está certo, já colocamos lá no GPS, nosso GPS, o endereço é o sangue de Cristo, né? E vamos embora, amém? Que Deus nos abençoe.